Na verdade, o poder falar sobre o suicídio alivia a pessoa da ansiedade que ela está sentindo por estar pensando em se matar. Não se incentiva ninguém a se matar quando a gente pergunta objetivamente para aquela pessoa se ela pensa em se matar ou pensa em morrer, né? Pelo contrário, isso faz parte da avaliação, da investigação que a gente faz como profissional para identificar se a pessoa tem ou não o risco de suicídio. Olá! A depressão e a ansiedade são doenças que atingem milhões de pessoas no mundo todo e podem levar ao suicídio. Entre os jovens, os índices de suicídio têm aumentado constantemente. E para falar sobre esse tema preocupante neste podcast, nós vamos conversar com a professora aposentada da Escola de Enfermagem da URGS, Egle Kohlhaas. E então a professora também, ela é doutora em enfermagem e saúde mental. Olá, professora Egle, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. Então, nós sabemos que o suicídio tem aumentado consideravelmente entre os jovens, inclusive os universitários. Situações de intolerância e frustrações podem levar um jovem a tirar a própria vida, professora? Podem, sim. O suicídio é um tema bastante complexo, na verdade, não ninguém se mata por uma causa só. O suicídio é uma doença, é uma situação multicausal, e a depressão e a ansiedade são algumas das causas que seriam doenças, consideradas doenças, e que podem desencadear o suicídio. Outras questões que podem levar ao suicídio são as pressões sociais, as pressões familiares, a situação econômica, as perdas, né? Então, como a gente, nada funciona de uma forma isolada. É um conjunto de coisas em que a pessoa, quando ela não consegue ter uma estrutura razoavelmente madura para lidar com os problemas da vida, adoece e pode vir a tentar se matar ou se matar. E existem estudos em relação ao suicídio no mundo, no Brasil? Tem diferenças? Como está sendo, professora? Eu andei dando uma pesquisada antes de vir, quando a gente conversou sobre essa temática, para ver dados bem atuais, e eu achei algumas coisas bem interessantes, porque assim, atualmente a Organização Mundial de Saúde fala que a cada 700 mil pessoas se matam no mundo, né? Morrem por ano devido ao suicídio. E isso representa uma a cada 100 mortes registradas. É um índice bastante alto, né? Em Porto Alegre, foi feito um estudo, no Brasil, vamos dizer assim, o último boletim epidemiológico que a gente tem é de 2021, né, que reúne dados de 2016 a 2021, e aonde fala que a taxa de suicídios ela vem aumentando potencialmente, assim, e que ela subiu de 4,4 de 10 a 19 anos para 6,56. Então, assim, é um aumento bastante considerável. E dentre os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul ocupou o primeiro lugar por muitos anos. E atualmente nós somos o quarto estado com o maior número de suicídios por ano. E Roraima está em primeiro lugar com 12,75 mortos por 100 mil pessoas. É um índice bastante alto, porque o número do Brasil, como a gente viu, não está bem abaixo desse, né? E em relação à questão do suicídio em jovens, né, nessa fase de 2016 a 2021, o aumento para a taxa de mortalidade para 100 mil pessoas relacionadas com suicídio de 10 a 14 anos passou a 45%, é um índice muito alto, né, e de 15 a 19, que pega o jovem no início da vida universitária, 49,3%. Né? Para as outras faixas, um pouco menos. E ainda na fase da terceira idade também o suicídio é um índice bastante alto. Né? Porto Alegre tem um estudo que foi feito ano passado, que fala, deixa eu só encontrar aqui. Esses casos, o que será, na verdade, que causa essa motivação tão triste dos jovens cometerem suicídio, será, professora?
Existem alguns estudos que falam que as questões relacionadas à pressão social são muito importantes. Basta ver que no Japão, por exemplo, que é um país extremamente industrializado e capitalista, onde a competitividade, o produtivismo são questões que são super importantes na vida deles, o índice de suicídios é extremamente alto, é um dos países com o índice mais alto do mundo, né? Então, na universidade, eu vejo que a universidade, como ela está estruturada, como a gente conhece, ela é montada em cima de competição, porque a pessoa tem que entrar com uma nota boa no Enem, ela tem que ser um bom aluno, um desempenho bom para poder ter um bom ordenamento, para poder escolher as melhores cadeiras, os melhores turnos, os melhores horários. Existe toda uma coisa para conseguir uma bolsa de iniciação científica. Tem que ser um aluno que tenha produção técnica, produção científica, que tenha publicações. Então, são exigências em cima de exigências, né? E tem um estudo, um dos poucos que eu achei sobre acadêmicos, que fala sobre o índice de suicídio em acadêmicos, que mostra os acadêmicos de medicina como um alto índice. Mas, assim, o que esse estudo traz, que serve para a gente pensar que pode ser para todos os acadêmicos, é que o primeiro semestre, ou os primeiros semestres, são os fundamentais, ou os mais preponderantes para que aconteça o suicídio. Então, o que a gente pode pensar? Que a exigência da entrada na universidade, junto com a exigência desse produtivismo que a universidade traz e a competição que é natural e naturalmente estimulada entre os universitários, né, pode ser um dos fatores que agrave muito essa condição. Junto com as outras pressões sociais, que vem a idade das definições, as pessoas estão formando a sua identidade, terminando de formar a sua personalidade, a sua identidade pessoal e profissional, a independização, o início da carreira acadêmica é uma coisa que traz muito estresse para as pessoas. Então, assim, acho que quando o estudante deixa de estar tutelado, como ele é tutelado no ensino fundamental, no ensino médio, que o professor praticamente leva o aluno na mão, pelos anos do aprendizado, na universidade ele chega e é uma outra realidade. Existe toda uma exigência de autonomia, de independência, de iniciativa, né, junto com a competição e com o estímulo para que isso aconteça, porque essa competição ela é estimulada de uma certa forma pela forma como a universidade é estruturada, né? Isso acarreta um estresse muito grande, num momento muito grande de ansiedade e no medo, por consequência, muito grande de não dar conta dessa demanda que está sendo exigida dele. Penso que é uma gama de fatores. E aí, claro, vem as predisposições individuais, as predisposições familiares, a história familiar ou de presença de suicidas ou não na família, porque isso é uma coisa que pesa bastante, né? Então, acho que é uma soma de questões, as exigências sociais para que o jovem universitário tenha sucesso, eu acho que é uma soma de fatores que façam que apareça e se desencadeiem as ideações de morte e o pensamento suicida. E também tem alguma relação ao fator econômico ou mesmo de raça, professor, essa motivação para o suicídio, ou não existe assim algo específico? A gente sabe que, por exemplo, né, existem variações em relação às classes mais empobrecidas ou menos favorecidas ou com menos oportunidades, né, se pode dizer assim, na verdade. Existe toda uma expectativa de um crescimento diferente das classes mais ricas, né? O grau de frustração que as pessoas das classes menos favorecidas, as classes mais empobrecidas, lidam cotidianamente é muito maior do que as classes mais favorecidas, que têm a oferta, porque o capital compra as coisas e os bens que a pessoa precisa. Então, mas o que a gente sabe é que, diferente das outras violências, que acomete mais as pessoas pretas, nas violências externas, né? A violência autoinfligida, que é o suicídio, não tem esse tipo de diferenciação, né? E eu não li, não procurei, na verdade, nenhum estudo que falasse em relação à questão das diferenças pela condição econômica. Pela raça não existe diferença. A única coisa que diferencia, tem uma coisa de etnia, é em relação aos orientais, né? Porque os orientais não têm a culpa, né? Não têm o sentimento de culpa pela forma como eles, por uma questão cultural. Então, entre eles,
o suicídio é um pouco menor, sim, apesar de já ser muito alto, porque não existe a sensação de culpa, então é um pouco diferente do que no nosso mundo ocidental. E quem pretende tirar a própria vida dá sinais, avisa? Como nós podemos identificar esses sintomas? Avisa, sim, avisa. Tanto que na minha tese, o meu primeiro título era Quem Avisa Faz, né? Eu li um artigo que traz uma comparação que eu acho um pouco grosseira, mas que eu acho que é que o que ladra morde, né? Eu li hoje de manhã ainda, pensando sobre isso. Sim, quem pensa em se matar está vários sinais, porque primeiro porque existe toda uma desadaptação com as coisas do cotidiano. Existe um maior isolacionismo, a pessoa deixa de fazer as coisas que normalmente ela faria. Os sintomas que normalmente aparecem em depressão, né, que são as coisas assim, um recolhimento, um afastamento da vida social, um descuido com a sua aparência, com hábitos de higiene, deixar de frequentar os amigos que frequentava, fazer as coisas que fazia. Todas essas coisas são muito silêncio, né? Muita vontade de ficar isolado. Todas essas questões são coisas que podem nos fazer pensar que a pessoa pode estar pensando em morrer ou pensando em se matar. Mas acho que tem uma coisa assim, que a gente tem que desmascarar, que eu acho que é importante, é que apesar de quem avisa faz, uma das coisas que mais ajuda quem está pensando em se matar é a conversa franca, é a conversa interessada, é a escuta qualificada de alguém que chega e se pergunte para as pessoas: olha, eu estou vendo uma diferente, está acontecendo alguma coisa contigo que eu possa te ajudar, está havendo alguma coisa que está te fazendo sofrer muito, enfim, possa fazer essa abordagem mais direta e mais próxima e sincera com a pessoa, porque muitas vezes a gente está oferecendo para essa pessoa uma porta que precisa ser aberta, né, para ela poder falar sobre o que ela está sentindo. E as universidades, elas têm uma preocupação em identificar esses sintomas, tem uma rede de apoio, já que ocorrem, né, casos de suicídio nas universidades, entre os universitários. Eu sei que a URGS, por exemplo, tem um serviço, né, que atende pessoas com transtornos psiquiátricos, pessoas em sofrimento emocional. Eu não sei como é que as outras universidades funcionam, mas eu sempre fico pensando que nós temos uma rede de apoio, uma rede psicossocial super bem estruturada no SUS, e acho que é com essa rede que a gente tem que contar. Não dá para a gente ficar fazendo microserviços paralelos, né, que não tem uma estrutura que precisa ter para atendimento para quem está pensando em se matar. Não que as universidades não tenham que ter um serviço que ofereça uma ajuda imediata para aquele aluno que está sofrendo, ou para aquele servidor que está sofrendo, seja ele professor ou técnico administrativo, que possa acolher essas pessoas, ouvir a demanda delas e fazer um encaminhamento adequado para a situação que elas estão enfrentando. Então, acho que a universidade tem esse primeiro papel de acolhimento. Assim como nós, pessoas que temos contato com quem pensa em se matar, temos esse papel de acolhimento, a universidade teria que ter essa postura, né? Mas não no sentido de identificar o diagnóstico da pessoa, não é isso. Eu participo de um grupo de docentes da URGS que falam que quando teve o suicídio na universidade, agora esse último aluno que se matou, ficaram se questionando muito como poder identificar, como poder perceber isso, né? Algumas pessoas trouxeram numa discussão nesse grupo a importância de saber o diagnóstico do aluno. Não penso que isso seja o principal. O importante é a gente poder se dar conta do aluno que está diferente, né, e oferecer um ambiente acolhedor para que esse aluno possa se abrir, possa falar e oferecer ajuda de encaminhamento para esse aluno, seja no serviço que a universidade oferece, seja para o sistema organizado do Sistema Único de Saúde, né, que aí é via rede de atenção psicossocial. Acho que é o que a gente pode fazer. É importante estar alerta. Acho sim que a universidade devia ter um espaço de fala, um espaço de poder captar essas vontades de morte ou de morrer, né, para poder sim fazer o encaminhamento adequado. Acho que tinha que ter uma política institucional que se voltasse para essas questões, né? Acho que isso é super importante.
E no mês de setembro, nós temos o Setembro Amarelo, que faz esse alerta de prevenção ao suicídio. E professor Eglê, a questão do suicídio é um problema de saúde pública, e esse mês de Setembro Amarelo, qual é a importância dele? Eu acho que o suicídio ele está dentro das causas externas, né, no CID, na Classificação Internacional de Doenças, né, e ela é considerada uma violência autoprovocada, né, e perde em número de mortes, em número de óbitos para as doenças cardiovasculares e para o câncer. Então, sim, é um problema sério, é grave, né? Principalmente porque vem afetando pessoas em plena idade, em pleno começo de vida, principalmente, agora o índice deles está aumentando muito, né? Então, assim, são vidas que se perdem, são vidas produtivas, vidas de futuro, enfim, qualquer vida é importante, mas assim, sempre se pensa que são pessoas que estão no auge da sua produtividade, da sua carreira, do começo da sua vida e que perdem, né? Então, sim, é um problema de saúde pública, deve ser debatido, começando esse debate na escola, no ensino fundamental, porque crianças também pensam em se matar, também se matam, né? E esse debate deve continuar na trajetória acadêmica da pessoa e ao longo da vida, né? Existem algumas coisas que são importantes que se faça para a prevenção do suicídio, né? Esse Setembro Amarelo foi instituído exatamente porque existia a necessidade de ter um mês em que se focasse, né, a um problema tão grave e que mata tantas pessoas, né, que faz com que tantas famílias fiquem cindidas, prejudicadas, e o grande problema do suicídio, que além de quem se mata, existem os que ficam em torno dessa pessoa, né, que são os sobreviventes, que a gente chama dentro da literatura técnica, que são as pessoas que estavam no entorno da pessoa que não se deram conta de que ele estava dando sinais, né? E que ficam muito mal por causa disso, que ficam muito culpados por E causa talvez disso. possam até cometer um suicídio E também. Que tem 6 vezes mais chances de, nos próximos 6 meses, cometerem suicídio também, né? Principalmente se forem da mesma família ou do mesmo grupo social, né? Então é uma coisa importante. E setembro foi instituído exatamente por causa disso, pela prevalência alta do suicídio no mundo e pela necessidade que a gente tem de ter um mês em que se faça, né, uma reflexão a respeito desse problema e se veja as coisas que se pode fazer e pensar em relação à prevenção. A gente sabe que a prevenção ela parte do estilo de vida, né? Principalmente de ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, uma boa relação social, um bom lazer, né? Ter uma vida equilibrada, né? Então, assim, quanto mais equilibrada for a pessoa e mais equilibrada for a vida da pessoa, menos chances ela tem de vir a pensar em morrer. Porque assim, é importante a gente fazer existem até chegar ao suicídio, existem vários degraus que são atingidos, são passados, desde o pensamento de morrer, pensamento de morte, né? Desde aquela frase assim super singela que muitas vezes as pessoas de mais idade dizem: "Ai, por que Deus não me leva?", né? Até dizer: "Olha, eu quero morrer, eu vou me matar e eu vou fazer assim, assim, e tenho o plano estabelecido", né? Então existe uma gradação desse comportamento suicida que é importante em cada fase dele. Nós podemos ter várias ações. E principalmente pesquisar entre as pessoas que pensam em se matar quais são os fatores que a protegem disso. Existem várias pessoas que não se matam porque tem uma crença que a sua religiosidade impede isso, porque pensam na família, porque pensam nos filhos, porque pensam, enfim, existem coisas que protegem, e também pesquisar e conhecer o que o fator protetivo para cada pessoa é importante para trabalhar em cima desses fatores, né? Eu acho que uma das coisas importantes também que se precisa fazer em relação à questão do suicídio é identificar se existe uma doença subjacente e desencadeia o desejo de morte, no caso, a depressão,
depressão psicótica ou não psicótica, algum transtorno psicótico, a dependência química, essas questões, essas coisas todas, ou essas entidades nodológicas todas tendem a predispor ao suicídio. Então, a intervenção no controle das situações é importante para que a gente possa fazer uma prevenção efetiva, né? E o estilo de vida e uma família acolhedora, ou um entorno, uma rede social protetora, uma rede social acolhedora é muito importante. E tem até um telefone também que se liga para Tem o poder... Centro de Valorização da Vida. Os dados que a gente tem de Porto Alegre, os mais recentes, que são do ano passado, e que falam do aumento da morte por suicídio entre jovens em Porto Alegre, são do Centro de Valorização da Vida. Eu vou ficar te devendo o número porque eu não me lembro qual é agora. E eles têm uma equipe treinada para fazer intervenções com pessoas que têm sofrimento emocional, e eles mostram que dentro a procura que eles têm no serviço, a vontade de morrer, ou o pensamento de morte, ou o desejo de se matar, é o que mais procura. Então é importante, é um serviço que tem uma repercussão social muito grande, de grande valor, porque é um lugar que qualquer pessoa pode ter acesso. Uhum. E também tem situações que às vezes a pessoa tem a tentativa do suicídio, mas não consegue realizar. E como fica isso, assim, professora? Também é uma situação bastante complicada e difícil, né, para a pessoa que tentou e também para os que rodeiam, né, os familiares, amigos. As tentativas de suicídio os suicídios frustrados ou as tentativas de suicídio, elas sempre mostram para a gente dando um sinal para a gente do alerta, para que se possa fazer a proteção daquela pessoa, né? Aí a gente sabe que as pessoas que tentam se matar e não conseguem, têm nos próximos 6 meses muito mais chances de tentar novamente quem nunca tentou se matar. E a gente também sabe que as mulheres tentam mais que os homens. Então, quando a gente tiver uma mulher que tem uma tentativa de suicídio, a gente sabe que essa mulher ela tem mais chances de tentar de novo do que o homem. Por quê? Porque as mulheres usam métodos que não são tão letais quanto os homens. Os homens usam métodos mais agressivos, normalmente. E as mulheres, elas usam métodos que não sejam tão agressivos, como o uso de medicamentos, né? E às vezes, que bom que isso acontece, não tomam a dose suficiente para que o suicídio tenha intento, né? Então, daí a gente tem uma intervenção precoce, pós-tentativa, pode fazer com que a gente evite o futuro suicídio, né? Então, assim, claro que a pessoa que tentou, ela está nos dando um sinal de que ela estava num sofrimento extremo, né? Uma dor tão intensa que para ela a única forma dela conseguir acabar com a dor que ela estava sentindo era se matar, né? Então, sem dúvidas, ela também precisa ter muita atenção e certamente quem já tentou uma vez precisa de um acompanhamento especializado na rede de atenção psicossocial, porque é uma pessoa que precisa ser acompanhada, dado o risco que ela tem de tentar de novo. Então, e a gente como pode ajudar as pessoas, professora, em relação à prevenção? Assim, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa especializada em saúde, mas posso ajudar também alguém? Sim, acho que a escuta é a forma que a gente tem de ajudar, né? Ser um bom ouvinte, um ouvinte interessado e realmente sim, genuíno, porque não é só aquela ouvir de ouvir, né? É a escuta qualificada, a gente poder ouvir e solidarizar com o sofrimento que a pessoa está enfrentando e poder, aí eu acho que aí o leigo, né, pode fazer o aconselhamento à procura de um serviço especializado, né, para essa pessoa poder procurar ajuda. Acho que o papel do amigo, do colega de trabalho, do colega de aula, é levar essa pessoa, ou tentar assim,
estimular essa pessoa para que ela vá se tratar. E quando a situação estiver muito grave, é avisar a família, né? Porque quando se sabe sim, que o risco que a pessoa já tem um plano feito e ela não consegue sair desse plano, ela tem a pretensão de executá-lo e concluí-lo, aí sim, aí a gente precisa intervir, porque senão a gente pode ser responsável por uma vida que pode ser perdida. Então, nosso papel aí é avisar a família que a família precisa tomar as medidas necessárias para ajudar essa pessoa também. E eu acho que o mais importante de tudo é que a nossa atitude acolhedora com quem pensa em se matar, ela previne. Previne. E o número que nós estávamos comentando é 188. Eu achava que fosse esse, mas eu não quis dizer para não dizer o número errado. Né? Então, assim, usem o 188, porque realmente assim, o Centro de Valorização da Vida ele tem um trabalho exemplar, não só na prevenção do suicídio, mas no acolhimento, né, as pessoas que têm algum tipo de sofrimento. E agora, então, que a gente vai entrar no mês da prevenção do suicídio, o mês internacional de prevenção, o CVV vai ser muito mais demandado, com certeza. Professora Egley, é ruim falar sobre suicídio? Existe esse mito que incentiva, motiva as pessoas a tirarem a própria vida falando sobre suicídio? Na verdade, o poder falar sobre o suicídio alivia a pessoa da ansiedade que ela está sentindo por estar pensando em se matar. Não se incentiva ninguém a se matar. Quando a gente pergunta objetivamente para aquela pessoa se ela pensa em se matar ou pensa em morrer, né? Pelo contrário, isso faz parte da avaliação, da investigação que a gente faz como profissional para identificar se a pessoa tem ou não o risco de suicídio, né? Então, na medida que eu pergunto para essa pessoa se ela pensa em se matar, eu estou oportunizando para ela falar sobre uma coisa que está incomodando e, quem sabe, ser um momento de reflexão para ela, avaliar se isso é viável ou não para ela fazer. Não se incentiva, é possível falar, o que a gente não deve é divulgar os meios que as pessoas usaram, né? A lei de imprensa, inclusive, eu sei que proíbe que seja falado o código de ética da imprensa, né? Então, assim, não se divulgam os meios, mas se divulga, sim, o suicídio, se pode, sim, e deve falar sobre isso de uma forma livre e aberta para ajudar a aliviar a ansiedade que as pessoas que pensam em se matar passam. Então, professora, as suas considerações finais deste nosso bate-papo sobre a prevenção do suicídio, já rumo aí ao mês de Setembro Amarelo, que também é bem importante. Eu sempre penso assim que prevenir suicídio ele é uma tarefa difícil, porque é um problema grave, mas existem coisas que a gente pode estimular para que a pessoa possa. As pessoas precisam se cuidar, as pessoas precisam ser olhadas como seres humanos, elas precisam ter um ambiente acolhedor, elas precisam ter uma rede social que a apoie. Não precisa ser uma família nuclear, familiar, sanguínea, mas ter uma rede de amigos, uma rede de pessoas que se interessem por ela e que possam servir de base de apoio para essa pessoa. Né? Eu sempre fico pensando que as pessoas que conseguem se divertir, conseguem ter um lazer, e não um lazer caro, não precisa nem ser isso, uma caminhada, um andar de bicicleta, ver um bom pôr do sol, essas coisas que trazem a arte e o belo para a vida, fazem com que a pessoa se alimente de energias positivas que façam com que ela pense em viver, na verdade. Né? Eu acho que a grande prevenção que se pode fazer ao suicídio é oferecer estímulos que façam a vida ser interessante para essa pessoa. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista, professora Egley. Então, deixamos aqui o número 188 do Centro de Valorização da Vida para essas situações aí, para que possamos prevenir o suicídio. Obrigada.